Oi, pessoal, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar nos textos bem instigantes que propõem um olhar diferente para as sociedades humanas, sabe? Usando essa ideia de espaços antropológicos. É uma lente que talvez ajude a gente a entender um pouco a desorientação que muitos sentem hoje em dia. A nossa fonte principal é o capítulo 15 de uma obra de filosofia. O título é Vínculos entre Espaços, rumo a uma filosofia política. Então, a ideia aqui é tentar desvendar esses múltiplos espaços que o texto descreve: terra, território, mercadoria e conhecimento. E o interessante é que, segundo o texto, eles não se substituem, sabe? Eles coexistem e vão moldando a nossa realidade. A gente vai investigar como eles interagem e o que essa perspectiva pode, talvez, nos dizer sobre os desafios de agora, né? Principalmente em relação à inteligência coletiva. Ok, para começar, acho que o ponto de partida é crucial aqui. Geologia antropológica. Elas surgem em momentos diferentes, mas uma vez que aparecem, parece que ficam aí, coexistindo. Exatamente, é uma ótima imagem essa da geologia. E cada uma dessas camadas ou espaços tem uma essência, uma lógica própria, um princípio gerador e até um símbolo que o texto associa, né? A Terra, por exemplo, é simbolizada pela esfera, aquela coisa fechada, plena. O princípio dela é fazer mundo, criar um cosmos a partir do caos, digamos. É o espaço da comunidade original, do mito, daquele pertencimento mais visceral. Onde a vida parece ter um sentido mais imediato, né? Ligado ao lugar, ao grupo. Isso. Aí depois vem o território. O símbolo já é a pirâmide. E o princípio é a transcendência. É a lei, o Estado, a hierarquia, as fronteiras que definem o que está dentro e o que está fora. É o espaço da estrutura, da administração, da escrita que organiza, que codifica. Ah, sim, a organização social que vai além da tribo, né? Da família. Perfeito. Daí então surge o espaço da mercadoria. O símbolo aí seria a rede ou um circuito. E o princípio motor é a desterritorialização. É o mundo dos fluxos, né? Fluxo de capital, redes globais, o tempo real da informação, onde tudo, assim, tende a virar mercadoria, a ser medido, quantificado, a circular. Esse é o espaço que talvez a gente sinta mais forte hoje, né? Com globalização, internet. Sem dúvida, muito presente. E finalmente o texto aponta para um quarto espaço que estaria emergindo, o espaço do conhecimento. O símbolo poderia ser uma árvore ou algo que se ramifica. E o princípio seria a imanência radical. É ali que a inteligência coletiva, a criação de saber compartilhado, o crescimento das subjetividades, é onde isso acontece. Essa ideia de imanência radical parece um pouco abstrata. O que seria isso na prática nesse contexto? Olha, significa que o valor, o sentido, ele não vem de uma autoridade externa, tipo como no território com o Estado, ou de um fluxo meio abstrato, como na mercadoria. Ele surge da própria conexão, da criação que acontece entre as pessoas, sabe? No aqui e agora do pensamento, da colaboração, o conhecimento como algo vivo mesmo, que brota de dentro das interações. Interessante. E o texto diz que essas formas são, de alguma maneira, eternas, que estão sempre aí. É, num certo sentido, sim. Sempre presentes em graus variados. Os tais intelectos coletivos do espaço do conhecimento não seriam tipo uma invenção de agora. Mas a intensidade deles, a força, a capacidade de realmente moldar a realidade, isso sim estaria mudando ao longo do tempo. Entendi. A intensidade varia. Sim. E é super importante, o texto bate muito nessa tecla. Não confundir esses espaços que são como, sei lá, realidades vividas, modos de existir, com os estratos de análise que a gente usa normalmente. Tipo, política, economia, saber. O mais fascinante é ver como cada extrato desses se manifesta de um jeito diferente dentro de cada espaço. Como assim? Pode dar um exemplo para a gente entender melhor? Claro, Clara. Pega a economia, por exemplo. No espaço da Terra, como ela aparece? É troca de presentes, é o potlatch, aquele ritual meio doido de destruir riqueza para mostrar status.
é a partilha na comunidade. Entendi. Já no território, a economia é outra coisa. Ela é administrada pelo Estado. Imposto, tributo, gestão de recurso público, sabe? Aham. Na mercadoria, bom, aí é o capitalismo que a gente conhece bem, né? Focado na produção, acumulação, circulação que não para nunca. E no conhecimento, aí o texto especula um pouco. Talvez uma nova economia, baseada no próprio saber, na colaboração, talvez menos focada na escassez e mais na abundância criativa, quem sabe? Nossa, entendi. Quer dizer, a mesma atividade, tipo, a economia, muda completamente dependendo do sistema operacional da sociedade, né? Do espaço que está mais ativo ali. Exatamente essa a ideia. E o mesmo vale para a política. A gente sai daquele comunitarismo tribal lá na Terra e passa para a burocracia, para a representação do Estado no território. Depois a gente chega no que o texto chama de uma forma bem curiosa, democracia termodinâmica da mercadoria. Democracia termodinâmica. Por que esse nome? Parece complicado. É uma analogia, né? Com a física, a termodinâmica estuda energia, entropia. A ideia é que a democracia de massas nesse espaço da mercadoria, ela tende a pegar toda a diversidade de opinião, de desejo, e canalizar para escolhas muito simples, sabe? Tipo sim ou não, esquerda ou direita. O resultado seria uma espécie de média, um equilíbrio de baixa energia, onde a complexidade meio que se perde no processo. Faz sentido, a simplificação é excessiva. Isso. E, por fim, o texto aponta para uma possibilidade lá no espaço do conhecimento. Quem sabe uma democracia mais direta, mais auto-organizada, talvez até facilitada por tecnologia, né? Mas baseada na experimentação dos coletivos inteligentes. Bom, se esses espaços todos coexistem, como é que eles se relacionam? É conflito? É colaboração? Como funciona isso? Olha, o texto enfatiza muito uma interdependência forte entre eles. Nenhum espaço pode simplesmente, deletar os outros sem acabar se prejudicando muito. Existe uma hierarquia de condicionamento, vamos dizer assim. Os espaços mais antigos, ou inferiores na metáfora, eles são a base para os mais recentes, os superiores. Quer dizer, não dá para ter um espaço do conhecimento super desenvolvido em cima do caos total, por exemplo. Exato, não dá. A Terra, que é a nossa base biológica, afetiva, simbólica, ela sustenta tudo. É o chão. O território com as leis, as instituições, escola, universidade, né? A infraestrutura toda, ele é fundamental para a mercadoria. Afinal, o mercado precisa de regra, de estrada. E para o conhecimento também, que precisa de lugar para aprender, para debater. E aí a mercadoria, com as tecnologias dela de comunicação em tempo real, os fluxos econômicos, ela também cria condições para que o espaço do conhecimento possa se expandir. Então, a saúde de um espaço mais novo, digamos, depende da vitalidade dos que vieram antes. Tipo uma construção mesmo. Precisamente. O texto até usa um exemplo da semiótica, do estudo dos signos. Ele argumenta que mesmo a publicidade mais superficial, sabe? Ou a música pop, que são fenômenos típicos do espaço da mercadoria, só conseguem tocar a gente porque lá no fundo se conectam com os significados e afetos primordiais da Terra. E também usam códigos, linguagens que foram estruturadas lá no território. A camada mais superficial só funciona porque está ancorada nessas mais profundas. É como um edifício, né? Entendi, mas se eles dependem tanto um do outro, como o texto explica a interação? Você mencionou algo que me deixou curiosa. Causalidade sem contato. Como sim? Essa é uma ideia-chave mesmo. É um pouco contraintuitivo. Os espaços se influenciam sim, mas cada um opera com a sua própria lógica, na sua própria frequência, por assim dizer. Eles pegam o que recebem do outro espaço e transformam aquilo de acordo com os seus próprios termos, sem realmente absorver a essência do outro. Tipo Rei Midas, que tudo que tocava virava ouro, mas aí perdia a graça, a essência da coisa. Exatamente essa analogia que o texto usa. Perfeito. O espaço da mercadoria tende a transformar tudo em valor que dá para medir, em fluxo, mas não consegue captar a complexidade de um pensamento ou o valor de uma relação em si. Só os sinais externos que dá para vender. Já o território, por sua vez, ele pega tudo e codifica, em lei, em norma, em categoria administrativa, e aí acaba ignorando as nuances, as outras temporalidades que não cabem ali na sua grade.
Tá, mas se não tem contato direto, como é que a influência acontece, então? O texto descreve duas dinâmicas principais, os derrames e os desejos. Os derrames são as influências que vêm de cima para baixo, na hierarquia que a gente falou. Tipo, a lógica da mercadoria invadindo o território. Privatização, gestão empresarial do Estado, sabe? Ou a lógica do território tentando controlar o conhecimento. Censura, muita burocracia na pesquisa. Entendi, a influência descendo. E os desejos? Os desejos são as atrações que vêm de baixo para cima. A Terra pode buscar a ordem que o território oferece ou as novidades que vêm da mercadoria. O território, por sua vez, pode querer a dinâmica econômica da mercadoria ou a inovação que surge lá no conhecimento. E a mercadoria? Essa depende vitalmente da criatividade e da inovação que é gerada no espaço do conhecimento. É o motor invisível dela, né? E o que acontece quando esse espaço do conhecimento se desenvolve mais? Ele entra em choque com os outros? Vira uma competição? Olha, aqui tem um ponto bem interessante, talvez até contraintuitivo, do texto. Um espaço do conhecimento que é autônomo, que é vibrante, ele não é visto como um competidor. Pelo contrário, ele é visto como uma fonte que alimenta os outros espaços. Ele fornece a inovação para a mercadoria, novas ideias e soluções para o território e talvez até um novo sentido para a nossa conexão com a Terra. Tentar sufocar esse espaço ou controlar demais seria, na visão do texto, como matar a galinha dos ovos de ouro, sabe? Cortar a fonte de energia e renovação. Entendi. Mas imagino que nem tudo seja tão harmônico assim. O texto também fala de configurações problemáticas, né? De regiões cacofônicas que geram um mal. O que seria isso? Sim, ele alerta para isso. São situações onde aquela hierarquia de condicionamento que a gente falou se inverte, onde um espaço inferior tenta dominar um superior e acaba sufocando a lógica própria desse espaço superior. E isso gera disfunções bem graves, que o texto chama de o mal. Que tipo de disfunções seriam essas? O texto descreve principalmente 3 males e associa cada um a uma direção cardial, mas de forma simbólica, claro. Primeiro, o mal do sul. É quando a Terra, tipo lógicas tribais, fundamentalismos religiosos, identidades muito fechadas dominam o território. Isso pode levar a guerras civis, máfias, ou quando tentar controlar o conhecimento, aí vem o irracionalismo, o dogmatismo. Nossa! Segundo, o mal do leste. É quando o território, o controle do Estado fica excessivo, a burocracia paralisa tudo, sufoca a mercadoria, aí vem aquelas economias planificadas super ineficientes, e também o conhecimento, totalitarismo, falta de liberdade intelectual. Isso, olha, pode acontecer não só num país, mas dentro de uma empresa grande, de uma instituição, né? Sim, a burocracia interna. Exato. E terceiro, o mal do norte. É quando a mercadoria, a lógica do mercado, do espetáculo, da finança domina tudo. Aí vem a desterritorialização sem limites, o pensamento crítico se afoga na mídia, no consumo, o conhecimento vira só um ativo econômico, sem um propósito maior de recuperação subjetiva, como o texto diz. E essa sensação que muita gente tem hoje de estar meio perdido, sem rumo, poderia ser vista como uma oscilação entre esses males? Tipo, a gente foge de um e acaba caindo no outro? Exatamente essa é a interpretação que o texto sugere. Que a nossa desorientação atual viria dessa incapacidade de achar uma saída, sabe? A gente fica pulando do excesso de controle do leste para a desregulação meio caótica do norte, ou então regride para uns fundamentalismos do sul como reação. Por isso que o texto propõe olhar para uma quarta direção, o oeste. O oeste. Como símbolo do quê, exatamente? Como símbolo do desconhecido, daquele espaço que ainda está para ser explorado, como foi, sei lá, a América nas grandes navegações. Seria um convite para a gente abrir e desenvolver plenamente o espaço do conhecimento, como uma alternativa real a essa gangorra de disfunções. Entendi. E como é que a gente navega entre esses mundos diferentes? O texto fala de umas figuras interessantes, o aduaneiro e o passador. Sim, são metáforas ótimas para pensar isso. O aduaneiro é a figura típica do território. Ele cria barreira, pede passaporte, controla, burocratiza a passagem de um lugar para o outro. Já o passador é aquele que ajuda a cruzar fronteira de um jeito mais fluido, talvez até meio clandestino, sem deixar muito rastro. Ele facilita a conexão.
A mercadoria ela circula bastante, mas de um jeito meio superficial, né? Isolando as coisas dos seus contextos. O verdadeiro passador, segundo o texto, seria o pensamento livre. Seria um intelecto coletivo que opera lá no espaço do conhecimento. E o que caracteriza esse espaço do conhecimento para ele permitir essa passagem mais fluida? Ué, a ideia é que ele não funciona pela lógica da carência, como uma mercadoria que vive daquele desejo que nunca se satisfaz, né? Nem pela plenitude fechada, como a terra primordial. Ele funcionaria pelo vazio, mas não um vazio de falta, de ausência. É um vazio de abertura, de receptividade. Aquela humildade de saber que a gente não sabe tudo, a disposição para aprender, para conectar, para acolher a diversidade sem querer dominar ou se apropriar. O pensamento compartilhado seria esse lugar de encontro, que consegue transcender as barreiras dos outros espaços. Nossa, isso tudo soa muito potente. Mas aí vem a pergunta inevitável, né? Esse projeto de inteligência coletiva, de um espaço do conhecimento que floresce, isso é realista? Ou é só uma utopia bonita, mas distante? Boa pergunta. O texto enfrenta-se a questão, sim. Ele olha para as diferentes camadas da realidade, distinguindo entre o impossível, o possível, aquilo que a gente consegue imaginar ou conceber, o factível, o que a gente já tem tecnologia e meios para fazer, e o feito, o que já foi realizado. E o ponto crucial aqui é, as fronteiras entre essas camadas não são fixas, elas são móveis. Como assim móveis? Pensa só, a técnica, a tecnologia, ela empurra a fronteira entre o que é possível e o que é factível, né? Uma nova invenção torna realizável algo que antes era só uma ideia. A cultura, ciência, arte, linguagem, ela expande a fronteira entre o imaginável e o inimaginável. Novas ideias permitem que a gente pense o que antes era impensável. O pensamento move a fronteira entre o imaginável e o imaginado, criando novas visões, novos conceitos. E a ação humana é o que transforma o factível em feito. A inteligência coletiva, nesse esquema todo, entraria como um motor poderoso, capaz de direcionar a técnica, a cultura e o pensamento para a gente alargar o campo do factível. Mas numa direção específica, a de um enriquecimento global do humano. Ah, então não é uma utopia no sentido de um paraíso perfeito, estático, né? De jeito nenhum. Seria uma utopia dinâmica, sabe? Sempre em construção. A busca pelo melhor possível em cada situação, e não por um bem absoluto idealizado. É uma utopia que reconhece que o mal, aquelas disfunções que a gente viu, existe, e busca minimizar isso, não eliminar magicamente. O foco seria aumentar a liberdade, a diversidade, a capacidade de aprender junto, como coletivo. O texto até usa uma imagem bonita do aion grego, que é o tempo da criança que joga dados, sabe? Um tempo de criação, de transformação constante. Não aquele progresso linear, certinho, previsível. Isso se conecta bem com a ideia de que a gente vive numa mistura de tempos, né? O arcaico e o super tecnológico lado a lado. E, para fechar, o texto usa uma analogia muito forte, comparando duas civilizações antigas, né? Sim, Micenas e Knossos. É um contraste bem marcante. Micenas, que é a civilização guerreira lá da Ilíada, com aquelas muralhas enormes, ciclópicas, toda focada na defesa, na separação entre dentro e fora. E do outro lado, Knossos, o centro da civilização minoica, lá em Creta. Uma civilização considerada pacífica, com aquele palácio enorme, mas aberto, sem muros de defesa, voltado para a complexidade interna, para a arte, para o comércio, para a sofisticação das relações. E o famoso labirinto de Knossos, que a gente sempre ouve falar como uma armadilha. Pois é, o texto reinterpreta isso, não como uma prisão com um monstro dentro, mas como a própria arquitetura da inteligência coletiva daquela sociedade. Um espaço super complexo, mas aberto no centro, que refletiria uma sociedade focada na riqueza das conexões internas, e não na defesa contra o inimigo externo. E o Minotauro, então? Como fica na história? Um posterior. Uma visão dos guerreiros micênicos que conquistaram Creta e não entendiam aquela cultura tão diferente. O Minotauro original, pelo que os afrescos lá sugerem, seria, na verdade, o acrobata homem-touro. Um símbolo de habilidade, de jogo, de ritual, que acontecia no centro aberto e luminoso do palácio.
Teseu matando o Minotauro seria, assim, simbolicamente, a cultura da força bruta de Micenas destruindo e apagando a memória da cultura da inteligência pacífica e complexa de Knossos. Que reviravolta na história. E o fato de a gente não conseguir ler a escrita deles até hoje, a tal linear A. Isso é visto no texto como o grande enigma da paz, como se ali estivesse a chave para uma forma de organização social baseada na inteligência coletiva, na coexistência pacífica que foi perdida ou talvez suprimida. E é isso que nos leva ao chamado final do texto, né? A provocação é: a gente precisa ou decifrar essa linear A, tentar resgatar essa sabedoria perdida, ou então inventar a ideografia dinâmica do futuro. Ou seja, criar uma nova linguagem, uma nova forma de comunicação e pensamento que seja adequada para os coletivos inteligentes que podem operar nesse tal espaço do conhecimento. Então, a grande provocação que fica para a gente pensar é: será que para navegar nesse novo espaço que parece estar se abrindo, o foco principal tem que ser só na tecnologia, na infraestrutura do ciberespaço? Ou será que a gente precisa, talvez até com mais urgência, redescobrir ou reinventar uma gramática das relações humanas? Uma forma de inteligência, de colaboração, de paz, que talvez aquela civilização antiga simbolizada por Knossos já tivesse começado a explorar. Fica a questão no ar, né? Que tipo de alfabetização a gente precisa desenvolver para poder realmente ler, escrever e prosperar nesse espaço do conhecimento que, quem sabe, está se abrindo para nós? Uma questão fundamental mesmo para a gente continuar pensando sobre isso. Com essa reflexão profunda, a gente encerra a nossa análise de hoje sobre os espaços antropológicos e esse potencial transformador e ainda bem misterioso da inteligência coletiva. Agradecemos muito a companhia de todos e todas. Fica o convite para refletir sobre como essas ideias conversam com a nossa percepção do mundo hoje. Até a próxima!